Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafael Arcanjo e sou professor de Física. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que rolam por esta rede. Correto? Dando continuidade, hoje iremos resolver a segunda questão da prova discursiva do ano de 2023 do PISM 3. Correto? Caso você não tenha visto a primeira questão ainda, vou deixar aqui nos cards ou no link na descrição. Perfeito? Então vamos lá ao enunciado. Um desfibrilador é um aparelho eletroeletrônico que envia fortes correntes elétricas, choques, ao coração para fazê-lo voltar ao ritmo normal após sofrer uma fibrilação, frequência cardíaca irregular, ou uma parada cardíaca. Esse aparelho consegue acumular e descarregar certa quantidade de carga elétrica em um curto intervalo de tempo e tem em seu circuito interno um elemento denominado capacitor elétrico, que é essencial para essa aplicação. Para os cálculos a seguir, considere que o capacitor tem uma capacitância de 20 microfarad. Correto. Então vamos lá à questão A. Sabendo que as pás do desfibrilador estão ligadas ao aparelho diretamente nos polos do capacitor carregado e que a diferença de potencial entre esses polos é de 110 volts, determine o valor da carga elétrica que será descarregada quando as pás forem colocadas no peito, próximas ao coração de uma pessoa. Então, correto. Questão A, então. Quais são os dados que a gente tem no momento? A gente tem a capacitância de 20 microfarad, sabendo que microfarad, micro na verdade, posso escrever como 10 elevado a menos 6 farad. E a outra informação que eu tenho é a tensão, dada a placa dos meus capacitores, que é de 110 volts. Correto. O que acontece? Ele quer descobrir a carga que vai ficar armazenada entre as placas, nas placas do meu capacitor. Como que eu consigo descobrir isso? Experimentalmente, a gente observa que a tensão ela vai ser proporcional à carga que vai ficar acumulada nas placas do meu capacitor. Essa proporcionalidade ela deixa de existir, dá espaço para uma igualdade, né? Então a tensão ela vira igual à carga quando aparece essa constante, que é a capacitância, né? A capacitância, né? Chega aqui para o lado. A capacitância ela está relacionada com a arquitetura. Do meu capacitor. Ou seja, é a sua forma, área e também o material isolante, que é posto entre as placas do meu capacitor. Então, isso que eu estou querendo dizer como arquitetura. A forma é se ele vai ser cilíndrico, se ele vai ser plano, qual que vai ser a área do meu capacitor, se ela vai ser uma área maior, se vai ser menor, isso vai alterar a capacitância. E o material isolante que é posto entre as duas placas do meu capacitor. Então, quando, né, nesta relação eu adiciono a capacitância, eu deixo de ter uma proporcionalidade e vira uma igualdade. Então, a partir disso, a gente já chega na fórmula direta que a gente tem que usar nessa primeira questão. Então, alternativa A. Sabendo a tensão e sabendo a capacitância, eu descubro a carga, né? Então, a minha carga Q, ela vai ser a tensão vezes a capacitância, né? De forma que meu Q vai ser 110 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6. Eu posso transformar, né, esse 110 para a potência de 10. Assim, é só uma coisa, é só
Só artifícios matemáticos que a gente vai criando a fim de facilitar as contas, né? Repara, 110, a vírgula está aqui. Se eu andar a casa esta e esta, eu vou estar andando duas casas. Então, eu vou ter 1,1 vezes 10 a 2. Eu posso também transformar esse 20 vezes 10 elevado a menos 6, para eu já ter o resultado direto em notação científica, eu posso transformar ele em, propriamente notação científica, né? Tirar esse zero daqui. Então, eu vou sumir com esse zero aqui e vou diminuir uma casa aqui. Opa. Então, sumir, diminuir uma casa, e aqui vai ficar vírgula zero. Assim, vai ficar muito mais fácil de fazer o cálculo, né? Porque vai ser basicamente 2 vezes 1,1. Então, eu vou ter que meu Q vai valer o quê? 2 vezes 1,1 vai dar 2,2. Vezes 10 elevado a menos quanto? Né? Menos 5 com mais 2 vai dar menos 3. Menos 3 Coulomb. Opa. Menos 3 Coulomb. Né? Então, eu já passando todos os valores para notação científica, repare que fica até mais fácil de fazer o cálculo. Né? É claro, não vai fazer muita diferença porque vai ser um zero lá, um 0K, isso não vai impactar em nada. Mas o resultado já sai direto na notação científica e já não, assim, nos poupa um trabalho, talvez um erro, da gente sem querer esquecer de passar para a notação científica. Isso é importante para a prova do PISM. Perfeito? Então, primeira questão está aí. Primeira questão está aí. Vamos para a questão B agora. Vamos lá. Tá aqui. Mas, como de costume, né? Se você está gostando do vídeo, né, dá um like no canal. Ajuda bastante o crescimento. Compartilha com aquele seu amigo também que está precisando de um empurrãozinho para o PISM, né? E, assim como tinha feito no início, né, se você não é inscrito, se inscreva e ative também o sininho para ficar por dentro das novidades que rolam por esta rede. Correto? Vamos lá na questão B. Considerando que a taxa de descarga de cargas elétricas é constante no tempo e que esse processo de descarga demora um intervalo de tempo de 0,02 segundos, determine o valor da corrente elétrica que passará na pele entre as pás colocadas no peito. Então, correto. Deixa eu baixar aqui. Então, novamente, vamos lá anotar os valores que a gente tem até o momento para a gente saber qual caminho a gente vai ter que seguir. Isso é muito interessante, né? Uma coisa que a gente tem é a capacitância, mas a gente não vai utilizá-la mais, porque o exercício anterior utilizou. O que a gente vai precisar do exercício anterior vai ser a carga. Eita, vou deixar assim mesmo. Um Q em itálico. A carga de 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb. Outra coisa que a gente foi dar dessa questão B foi o tempo, que é de 0,02, ou seja, 0,02 segundos. Passando para a potência de 10, né? A vírgula está aqui, eu vou dar duas casas para a direita, né? Uma, duas. Então aqui vai ficar 2,0 vezes 10 a menos 2 segundos. E o que ele quer nessa questão é a corrente. Repara. Se a gente lembrar lá da eletrodinâmica, né, a gente tem que a corrente elétrica ela é a variação da carga pelo tempo. Variação da carga pelo tempo. Essas duas informações a gente tem. A gente não tem propriamente a variação, né? Mas a gente pode analisar que inicialmente, antes do capacitor ser carregado, ele estava com carga zero. Passou-se um determinado tempo, ele está com a carga máxima de 2 vezes 2 vezes 10, 2,2 vezes 10 elevado a menos 3, né? E a gente pode pensar a mesma coisa para descarga. Então, inicialmente ele tinha 2,2 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb de carga. Passaram-se 0,02 segundos, a carga dele foi para zero. Então, teve uma variação. Então, eu sei a variação, eu sei o tempo, então, consequentemente, eu descubro a minha corrente.
Então, a questão B, eu tenho que I vai ser vezes 10 a menos 3 Coulomb. Isso tudo sobre a minha variação temporal. Essa linha ficou horrível. Show. Deixa assim mesmo, então. 2,0 vezes 10 a menos 2. Como que a gente resolve? Já tinha comentado isso em algum vídeo, mas é sempre bom relembrar. Como que a gente consegue resolver a fração entre duas potências, né? Primeiro eu resolvo isso daqui, depois eu resolvo isso daqui. Deu tudo errado aqui. Calma lá. Voltando aqui. Então, primeiro eu resolvo isso daqui e depois eu resolvo isso daqui. Isso daqui é uma fração básica. 2,2 dividido para 2. 2,2 dividido para 2 vai dar 1,1. Correto? Vezes 10 elevado a menos quanto? Ou mais quanto? Né? Se quando tem uma fração entre duas potências, a potência que está no denominador, ela vai para o numerador, tá? Ela sobe para o numerador, invertendo o sinal. Então aqui vai ficar o quê? 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2, ou seja, mais 2. De forma que meu resultado vai ser 1,1 vezes 10 elevado menos 3 com mais 2, menos 1. Ou seja, eu posso reescrever, na verdade, esse resultado andando a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ser 0,11 ampere. Então, 0,11 ampere. Então, essa seria a corrente de descarga, né, do capacitor. Perfeito? Então, uma questãozinha muito simples, né? Aplicação de fórmula direta sem muito conceito. Então, vamos lá para a questão 3 agora. Questão 3 não, questão C. Questãozinha C. Questão C. Qual a resistência elétrica da pele? Então, show. Questão C. Se a gente anotar os dados, relembrar dos dados, então 110 volts de tensão. A minha corrente, descobri na questão anterior, 0,11 ampere. E ele quer minha resistência. Ele quer a resistência da pele. De cara, a gente já sabe até qual fórmula a gente tem que usar. Não tem nem muita saída. A tensão é igual a corrente vezes a resistência. VAB é igual a RI. A diferença de tensão entre dois pontos é igual a corrente que trafega por aquele fio vezes a resistência. Correto? Então, se eu quero minha resistência, isso vai ser o quê? A tensão sobre a corrente. A tensão é 110 volts. A minha corrente é de 0,11 ampere. E só fazer o cálculo. Aqui no caso vai dar 1000 ohms. Perfeito. 1000 ohms. Então você vê uma questãozinha muito simples. Na verdade, essas três questões, né, da questão B da prova do PISM 3, foi muito aplicação de fórmula, não teve muito conceito, né? Então, aqui a gente não tem nem muito como prolongar e explicar alguma coisa além disso, né? Mas a prova é muito simples até o momento, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado a todos que ficaram até o final. Novamente, se você não é inscrito, ative, né? Se inscreva ali, ative o sininho também para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!